Ainda bem que o pastor Leandro é amigo, né? Obrigado, Leandro. Como já foi falado, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, né? Esposo da Simone, minha filha Ana Beatriz, seu namorado Fernando. Sou uma pessoa que eu gosto de ficar nos bastidores, eu não gosto muito disso. O Leandro me procurou algumas semanas atrás, umas 2 semanas, e falou: olha, cara, eu queria desafiar você a você poder trazer a palavra, né? E desde então eu tomo comprimido para não ficar tremendo. Porque para mim não é algo novo, né? E eu confesso, quando ele disse que fazem 2 semanas que eu não durmo, é verdade. E é verdade também quando ele diz que eu perdi peso, 3,5 kg. Foi bom, viu, Leandro? Foi bom, viu, Leandro? Né? Mas eu fiquei um pouco surpreso, até porque eu tinha preparado algo, e a semana passada o pastor que antecedeu no culto da noite, ele particularmente falou coisas que eu ia falar. E eu falei: obrigado, Deus. Tudo para facilitar. O Leandro já não facilitou e Deus também não fez isso. Até brinquei com o Amorim, né? Eu peguei e falei: poxa, e agora? Não importa o que eu tenho para falar, o importante é o que Deus tem para falar com você. O que eu tiver que falar, você esquece tudo, tá bom? Mas porque ele começou a falar comigo. E eu comentava até com o pastor Ramiro na semana passada. Eu falei: Ramiro, eu estou preparado para todo tipo de problema que vai surgir nessa semana, porque não será fácil o ataque do inferno. O anjo da boca mole falou amém. E realmente foi assim. Até na sexta-feira a gente teve problemas, mas que Deus seja glorificado, né? Eu queria pensar juntamente com vocês sobre algo que Deus está falando comigo. E na verdade a Nívia já quase que pregou aqui, né? Na oração que ela fez, né? E foi muito legal, viu? O Espírito testifica tudo aquilo que vai ser falado. Nesses momentos, queridos, que nós temos vivido no mundo inteiro, a gente observa um esfriamento, né? Nós observamos que as pessoas, o povo brasileiro, ele ele tem uma característica de abraçar, né? De estar perto, de tudo, não aperta a mão, já abraça, né? Então é essa coisa. E infelizmente com a pandemia, o que aconteceu? Né? Até, se eu não me engano, até o Mercado Livre, que antes tinha um símbolo de apertar as mãos, mudou. As pessoas foram obrigadas a se afastar por causa da pandemia. O frequentar de lares uns aos outros foi afastado. A igreja foi obrigada a fechar, né? Devido à movimentação das pessoas. E, querendo ou não, um esfriamento das pessoas. E interessante que eu vou compartilhar algum texto com vocês. Em João 11 fala sobre a morte de Lázaro, né? Eu não vou ler todos os versículos, mas eu queria me deter em alguns que é importante. Nesse texto nós observamos Jesus, amigo. Nós lemos muito na Bíblia os milagres de Jesus, né? Coisas maravilhosas que Jesus fez, mas em particular sobre Marta, Maria e Lázaro, Jesus era amigo deles, frequentava a casa deles quando passava por aquele local. E nós vemos aqui, a história relata que Lázaro estava enfermo. Jesus estava a quilômetros dali, e Marta, Maria, irmãs de Lázaro, pediram para que fossem avisar a Jesus de que o amigo estava enfermo, né? Vamos ler aqui. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo,
era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar de onde ele estava, né? E depois Jesus, ele volta, ele descreve algo para os seus discípulos, fala: olha, nós temos que voltar para despertar a Lázaro, né? Os discípulos não estavam juntos com Jesus, não viam Jesus fazer milagres, e tinham comunhão com Jesus. Jesus havia falado que essa enfermidade não era para a morte, mas é para a glória de Deus. E Jesus fala: olha, vamos voltar para despertar. E os discípulos dizem: mas ele está dormindo, para que a gente vai despertar? Eles não entenderam o que Jesus disse. Jesus era amigo da família, né? E um pouco mais à frente aqui, eles descrevendo toda essa narrativa, essa situação, Jesus volta, né? Marta, ao saber que Jesus está vindo, ela se apressa e vai ter um encontro com Jesus. Fala: olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso com o meu irmão, ele não teria morrido. Então ela tinha total convicção e esperança de que Jesus, ele era a fonte da solução do problema dela. O interessante é que Jesus ainda demorou 2 dias. Ele poderia ter voltado antes, mas o pior aconteceu para nós, né? E então ele fala assim para ela: ó, aqui no versículo 14, ele fala para os discípulos, para Marta, que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. E ela fala: olha, eu acredito, né? Eu acredito que o meu irmão, ele vai ressurgir no dia do juízo. Aqui no versículo 23 ele diz assim: Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. E ela responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que crê em mim e não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Você crê nisso? Uma resposta firme. Mas ela acho que ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu. Mais à frente, no versículo 40, ele fala no versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Mas Marta, que tinha ouvido isso lá atrás, diz assim: olha, então Jesus: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Olha o empecilho. Lá atrás ela creu, aqui colocou um empecilho. E Jesus diz assim: eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus, né? E aí Jesus faz a oração, e ele agradece a Deus e fala assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve,
só disse isso para que eles creiam em mim, que o Senhor me enviou. Lázaro, vem para fora. A Bíblia relata que Lázaro estava amordaçado, estava envolto em ataduras. Como que ele levantou? Como é que Lázaro levantou? Se ele de certa forma estava todo. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? Queridos, às vezes estamos no reino de Deus, estamos servindo a Deus, servindo ao Senhor. Jesus fala e muitas vezes nós não entendemos, mas estamos juntos com Jesus. Você acredita? Eu creio. E muitas vezes a gente está na mesma posição de Marta. Jesus fala com convicção, com poder, com autoridade que Ele tem. Não, eu creio. Mas um pouco mais à frente, a gente coloca dúvida, nós colocamos algum empecilho. E Jesus, Ele é aquele que quer intimidade comigo e com você. É comigo e com você. Eu brincava com o Amorim na semana passada. Eu falava assim, poxa Amorim, né? Era o que eu ia falar e eu entrei em crise naquele cantinho ali. E eu no momento de oração ali, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O Espírito Santo foi categórico comigo. Você não precisa falar nada. Quem tem que falar sou eu. Muito obrigado. É isso que eu precisava ouvir. Eu não preciso falar nada. É Ele que tem que falar. Porque, queridos, Deus está nos levando a um tempo de intimidade. Hoje em dia o ser humano ele está muito prepotente, arrogante, endeusado. Hoje nós temos o poder da internet, que você pode estar em qualquer lugar, saber de qualquer coisa, você tem conhecimento de muita coisa. Às vezes gastamos muito mais tempo no celular, na televisão, e isto eu falo por mim, tá, queridos? Por mim. E não priorizamos o que tem que ser priorizado. E Jesus é aquele que tinha intimidade com a família. Jesus é aquele que quer ter intimidade com você. Jesus é aquele que, inclusive aqui em João 11, fala que ele se agonizou. Jesus chorou por ver o sofrimento, por sentir a dor da perda daquela família. E Jesus chorou, se eu não me engano, é o menor versículo da Bíblia. Fala sobre intimidade. Jesus sentava à mesa desta família. Jesus era amigo pessoal. Jesus era aquele que tinha um lugar no coração da família. E nós, nos dias de hoje, como nós temos vivido? Nós temos realmente de fato, eu tenho realmente de fato ido por este caminho? O que tem roubado? Qual é a pedra que tem estado diante de mim? Qual é o empecilho que eu tenho vivido, tenho sofrido, tenho passado, você, que tem impedido essa comunhão, essa aproximação em relação a Jesus, a Deus, a sua palavra? Eu falava para o Leandro, eu falei, Leandro, fazia tempo que eu não jejuava, rapaz, o negócio, né? Mas foi bom, porque nas madrugadas eu tenho uma dificuldade de dormir. Às vezes eu duro 2 ou 3 horas por noite, e no outro dia eu estou a 1.000 por hora. Quem me conhece de perto sabe disso. E nesses dias eu
Cheguei, acabei cochilando um pouquinho no sofá. Acordei meia-noite, fingi que fui tentar dormir, não consegui. Levantei, fui para a sala e até os cachorrinhos vieram orar comigo. Porque foi bom, porque Deus começou a falar comigo, Deus começou a tratar comigo, Deus começou a mostrar para mim que Ele é Deus. Deus começou a quebrar alguns valores que nós temos e outros valores que precisamos adquirir, e um deles é a comunhão com Deus. Sabe, queridos, a gente vai vivendo a vida cristã, às vezes sem entendimento. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele, talvez, creio que boa parte de nós tenhamos assistido aquele filme Paixão de Cristo. Talvez ali relata aproximadamente um pouco da realidade que Ele sofreu por mim e por você. Alguém sem culpa nenhuma assumiu o meu e o seu lugar. Como eu já disse, eu tenho uma filha de 16 anos de idade. E vocês que são pais, você daria o seu filho, a sua filha, para morrer por alguém que você não conhece e que talvez até mesmo você não vá com a cara, que não preste, por um ladrão, enfim? Você faria isso? Você daria seu filho ou sua filha para morrer, para que o Osama Bin Laden tenha acesso ao céu? Esse é o amor de Deus. Ele deu o que Ele tinha de melhor. A escolha dessa pessoa que eu disse, Osama Bin Laden, foi outra, livre-arbítrio. Mas Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você, para que eu e você, nós tivéssemos nova vida, para que rios de água viva fluam do meu e do teu interior, para que eu e você possamos refletir a glória de Deus aqui na terra. Eu e você, nós somos noiva de Jesus Cristo, nós somos a igreja do Senhor. E uma coisa que Deus, é uma das coisas que Deus tem tratado comigo. A palavra de Deus diz: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. O inferno, a morte já não tem mais ação. Jesus prevaleceu sobre o inferno. E as chaves do inferno estão na mão de quem? Por que nós muitas vezes, como igreja de Jesus Cristo, nós temos medo? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, correto? E por que às vezes o inimigo tenta se prevalecer e nós nos acovardamos? Se a palavra de Deus nos garante, quando dois de vós ligar alguma coisa na terra, será ligada no céu. A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É por causa de mim? De você? Muito pelo contrário, é por causa da palavra, é por causa do nome de Jesus Cristo, que está acima de todo e qualquer nome. E por causa do nome de Jesus, diz a palavra, que todo joelho se dobrará no céu e na terra.
Você tem noção, noção de quem realmente nós somos em Deus? Será que nós temos noção verdadeira da obra da cruz na minha vida e na sua vida? E eu fui tratado nisso, nesses dias, pelas madrugadas, por causa de que parece que eu estou com Jesus, assim como Marta. Eu acredito em Jesus, mas às vezes nas minhas atitudes, nas minhas palavras, eu escorrego, né? Para os militares, nega fogo. E na hora que tem que ser soldado, eu me acovardo. Porque o Jesus a quem nós servimos, Ele é general. Na hierarquia humana, os generais ficam nas bases comandando. No reino de Deus, o general vai na frente. É diferente o reino de Deus. Na frente vai Jesus. E Jesus é aquele que desembaraça todo o caminho. Jesus é aquele que você é menina dos olhos de Deus. Queria despertar o seu coração para isso. Como igreja, nós precisamos tomar posições. Nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que sofreu o que não tinha que sofrer, mas por amor, por obediência, e inclusive para melhorar nossa situação. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu mesmo a ofereço, por amor de nós. E nós não podemos permitir, em pleno século 21, que a gente viva esse tipo de vida. Nós muitas vezes, a igreja ela tem que ser ativa. Às vezes nós podemos falar muito, mas às vezes estamos fazendo pouco, né, pastor? Nós temos muitas vezes boas leituras, bom intelecto, temos um bom discurso e, com todo respeito, falo por mim, na hora da prática a gente deixa a desejar. Jesus, nos dias de hoje, por exemplo, se tivesse nos dias de hoje, talvez nós mesmos censuraríamos muitas das suas atitudes. Porque eu acredito que Jesus não estaria, o foco de Jesus não seria principalmente o púlpito. Talvez Jesus estivesse nas cadeias, na Cracolândia, em lugares que nós às vezes, não vou passar daí. Que Deus envie algum missionário. E nós precisamos ter esse entendimento, porque eu sou a igreja de Jesus Cristo, você é a igreja de Jesus Cristo. Os anjos queriam fazer o nosso papel. Deus não tem um plano B. A obra foi perfeita e completa. Ela foi perfeita e completa. Você já entendeu que os anjos queriam fazer o que é para mim e você fazer? Será que a gente tem dimensão disso? Mas Deus escolheu você, que é a menina dos olhos dele, que você foi comprado por um preço muito alto, foi pelo sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele não ficou morto, ele não ficou pendurado na cruz, ele também ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai. E não parou de trabalhar não, viu? Não parou de trabalhar não. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quais são as verdades que você tem ouvido nesses dias? Para vocês que também estão em casa, quais são as verdades que nós temos visto? São as verdades do que a palavra de Deus nos diz e nos revela? A intimidade que nós temos que ter com a palavra? Ou quais outras verdades? Queridos, eu tenho aprendido nesses últimos dias e nesses últimos tempos, nos últimos anos nós temos passado por algumas situações muito difíceis, até compartilhei alguma coisa aqui com vocês há um tempo atrás, mas eu conversava com um amigo e ele disse o seguinte para mim: você sabe como que é? Ele é ourives. É no fogo que vem, que você purifica. É no fogo que você separa a pureza. É no fogo que você tem a essência. A nata não tem valor, mas é no fogo. E eu até brincava com esse amigo, eu falei: poxa, se Deus está mandando tanto fogo assim, deve estar pensando que eu sou o Rambo, né? Porque não é assim. Mas ninguém é provado além daquilo que pode suportar. Se hoje nós estamos em pé para testemunhar que Deus tem nos guardado, que Deus tem abençoado, que Deus tem protegido, é por amor. É o amor dele, incondicional por mim e vocês. Então nós precisamos entender essas coisas. Quais são as verdades que nós temos ouvido? Nós temos tido intimidade suficiente com Jesus para ouvir dele, ouvir da voz dele. Quando você vai orar, quando você vai buscar a Deus na sua casa, às vezes nós temos métodos de oração. Você começa engrandecendo a Deus, intercedendo, depois se derrama na presença de Deus, chorando. Quando Deus vai falar, você fala amém e sai. Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Cadê o tempo de intimidade com Deus? Cadê o tempo de intimidade com a sua palavra? Cadê esse tempo de comunhão? Cadê o tempo de jejum? Que você separa um tempo para buscar ao teu Deus? Aonde está a igreja de Jesus Cristo? A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Jesus, ele mudou? Ele deixou de operar milagres? Ele deixou de operar, querer ter comunhão com o ser humano? Não. O véu se rasgou de cima a baixo. É o acesso que Deus abriu para mim e para você, para que nós possamos refletir a glória de Deus aqui na terra. É isso que Ele tem esperado de mim, de você. Tem um amigo que certa vez me procurou, e nós estávamos conversando sobre um determinado assunto, e ele dizia para mim: poxa, cara, eu não consigo me livrar disso. E eu disse para ele: olha, quando vier a tentação, você faça o seguinte: confessa a palavra. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Confessa a palavra, resista ao diabo, sujeite-se a Deus. E quem é que vai correr da história? O inimigo. Nós precisamos ter autoridade. É a palavra que nos sustenta, é na palavra que nós vamos ter essa dimensão de quem nós somos em Deus. É a palavra que vai fazer com que você viva em novidade de vida, que você aprenda a cada dia, a conhecer o teu Pai, o teu Criador, o teu irmão mais velho, aquele que intercede por você, que é o Espírito Santo. É através da palavra, dessa comunhão que Jesus quer ter comigo e com você, que nós vamos conhecer quem nós somos em Deus.
Você permite que alguém coloque o dedo no seu olho? Fica difícil, né? Porque qualquer coisa, o reflexo humano é uma das coisas mais rápidas que se tem, do piscar de olhos. E você não permite, só quando é obrigado aí fazer um exame de vista. Mas a gente não permite. Deus não permite também isso na sua vida, queridos. Deus também não permite. E a gente precisa entender qual é a pedra que a gente precisa tirar. Que pedra nós precisamos retirar na nossa vida? A vida ela passa muito rápido. Muito rápido. Esses tempos atrás eu estava conversando com um dos meus irmãos e a gente estava lembrando de coisas do passado, né? Brincadeiras dos nossos avós e tudo mais. E eu falava, poxa, aquela época que eu queria fazer 18 anos para tirar carta, Leandro. Na hora de fazer 18 anos para ter carta, para poder andar de carro. Hoje eu estou com 44 anos, querendo voltar para os 18. Muito rápido, queridos. Muito rápido. Hoje eu sou pai de uma menina de 16 anos. Passa muito rápido. E a gente não tem muito tempo para perder. Que legado que nós vamos deixar? Que futuro que nós vamos construir para a geração que vai ficar? Nós precisamos pensar nisso. Qual é a pedra que eu e você precisamos retirar da nossa vida? Aquilo que impede, aquilo que te impede de andar, caminhar naturalmente, aquilo que faz você tropeçar e cair. Talvez o comodismo, talvez televisão, celular, internet. O que nós precisamos retirar da nossa vida? Voltando para a realidade do texto, primeiro, você tem que se dispor a tirar a pedra. E depois o milagre acontece. É nessa ordem. É nessa ordem que funciona. Qual é a pedra que está impedindo você de ter novamente vida? Qual é a pedra que você tem que tirar para que você tenha vida e vida em abundância? A palavra de Deus diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas existe uma condição: se você quiser e me ouvir. Você tem livre-arbítrio, queridos, para fazer o que você quiser da sua vida. Deus, Ele, em todo o seu poder e glória, em toda a sua onipotência, Ele não pode passar por cima do livre-arbítrio. Você sabia disso? Ele respeita, não concorda com a tua posição e com a minha, muitas vezes, mas Ele respeita porque Ele delegou a você a ter poder de decisão. E qual a decisão que você quer tomar? Deixa a pedra aí, não está nem me incomodando tanto. A pedra não é tão grande assim. A pedra não é tão grande assim. Sexta-feira estávamos vindo para assistir a live. Eu passei a semana na correria, graças a Deus, no trabalho. E até levei a esposa para a gente comer um hambúrguer, né?
E foi muito bom. Minha filha não foi, ela já olhou feio para a esposa, falou: ah, vocês não me levaram. E aí na volta, estávamos vindo, o horário dava certinho para a gente vir à live, e eu tinha convicção de que aquilo seria bom para mim, que a gente ia ouvir. E do nada, vindo ali pela região da Vila Matilde, o motor do carro começou a fazer um barulho. E começou a bater o motor do carro, fazer um barulho muito feio. Eu encostei, desliguei, falei: Senhor amado, primeira coisa que veio no meu coração: o inimigo não vai roubar aquilo que Deus tem para mim hoje. Minha esposa, nervosa, porque a gente trabalha no ramo de conserto de carros, e ela: se queimou a junta do cabeçote, vai gastar. Relaxa. Mas vai ficar muito caro, e agora o que a gente vai fazer? Relaxar. Desci do carro, né? Tranquilamente, assim como eu estou falando para você. Abri o capô do carro, subiu aquela fumaça que eu falei: Jesus. Quando eu fui ver, tinha arrebentado a mangueira do radiador. Eu falei: bom, tinha um canivetinho no carro sem ponta, né? Aí fui lá, cortei a mangueira, me queimei todo. Tentei encaixar lá, deu certo. E aonde que a gente vai arrumar água? Fomos a um mercado fechado. Que legal. Toma uma caminhada. Chegamos a um posto de gasolina, pegamos uns 2, 3 galões de água e voltamos. Chegou lá, apertei essa mangueira, né? Aí fizemos o carro funcionar, normal. Vim embora. No meio do caminho, entramos na live e foi uma bênção. O inimigo não roubou aquilo que Deus tem para mim. Talvez eu poderia ter tido uma outra atitude totalmente diferente. Se o Leandro não tivesse convidado para ministrar, eu estaria do mesmo jeito. Talvez não estaria acordando às madrugadas para orar, talvez não teria intensificado mais no jejum. Talvez a minha reação quando aconteceu: esse carro não presta, eu vou tacar esse carro no poste, eu vou não sei o que, se eu vou aquilo. Esse carro é uma praga na minha vida. Precisamos estar em sintonia com Deus. E mesmo que tivesse dado problema também, quem tem problema com carro é só quem tem condição de ter carro. E Deus abençoa, envia recurso. Eu lembrei agora de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha, ao toque da trombeta vocês vão se prostrar. Eu quero ver quem é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos. Isso a gente não tem que responder para você. Se Deus, Ele nos livrar, se Ele não nos livrar, também não vamos baixar a guarda não. Foram jogados na fornalha. Eles decidiram não desonrar a Deus. Eles decidiram não desonrar a Deus. E o que aconteceu? Foram jogados na fornalha, que foi aquecida muitas vezes. E estavam os 3 irmãos nossos lá, os bonecos, passeando dentro da fogo. Quantas vezes você passeou dentro do fogo, fisicamente? Eu também não. Na minha empresa, eu às vezes mexo com solda lá, na solda MIG lá, sai mesmo com máscara, sobe um fiaquinho que cai na cabeça, fica aquele cheiro de pena queimada. Né? Eu não passei pelo fogo.
porque eles passaram, mas o quarto homem estava com eles. Eles decidiram perder a sua vida do que desonrar a Deus, e Deus honra pessoas de atitude assim. O quarto homem estava lá com eles, e eles estavam andando fisicamente por dentro do fogo. Então nós temos que ter atitudes de Cristo. Nós não somos cristãos, pequenos cristos. Quem deu esse nome de cristão, se eu não me falha a memória, foram pessoas que viam seculares. Olha, eles são pequenos cristos, porque o que nós víamos Jesus fazendo, ele estava fazendo igual. Não foi crente que deu esse nome para eles. Então nós precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Qual é a pedra que você tem que tirar na sua vida? A decisão, ela é sua. A sua emoção, o seu emocional está aflito? Jesus Cristo pode te curar nessa noite, curar as feridas da sua alma. Você está com enfermidade no corpo? Jesus Cristo pode curar a tua saúde, restaurar a tua saúde. Você tem algo que é impossível para você? Para Jesus é possível. Nada é impossível para o Senhor. É Ele que cuida das tuas emoções, é Ele que te guarda dia após dia, é Ele que te protege. Ainda que a tempestade ela esteja muito forte sobre a sua vida, não esquenta não. É Ele, não prova ninguém além do que você pode suportar. Se Ele está permitindo que você está passando por isso, é porque Ele tem algo para falar por você, é porque Ele tem algo para fazer na sua vida, para fazer na sua vida. No mundo tereis aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, queridos, qual é a pedra que você tem que tirar? Ah, mas eu estou desanimado, nesses tempos todos eu esfriei. A igreja, os irmãos lá. Então, se você veio na igreja por causa dos irmãos, o seu foco de repente está um pouco distorcido, né? Você tem que ver primeiro por Jesus. Só que Jesus, ele não está sozinho, ele vive em família. Ele vive em família. E a palavra de Deus também diz que na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção e a vida. Jesus não está sozinho no céu. Ah, mas os irmãos, para com A, para com B, vem para o reino, vem para a comunhão. Ninguém é perfeito, queridos. Jesus tem muita paciência com a gente, com as nossas meninices. Jesus, ele tem muita paciência com as nossas meninices, mas Ele quer ter comunhão, quer nos tornar maduros, né? Quer nos levar a lugares mais elevados. Vamos entregar a nossa pedra aos pés do Senhor. Olha, vamos tornar o nosso caminho livre, e Deus vai fazer um milagre na minha vida e na sua. Ele é extremamente apaixonado por você, querido. Ele te ama profundamente, ao ponto de não querer que você viva de qualquer maneira, ao ponto de não querer permitir que você saia fora da comunhão com Ele, da intimidade com Ele, da presença dEle. E Ele te ama tanto, tanto, tanto,
que Ele colocou uma pessoa como eu para falar com você. Viu, queridos? Falo isso para você, porque depois que fui desafiado, tenho ouvido tudo isso de Deus. E a chama está brotando. O primeiro amor, como a Anitta estava aqui, depois do louvor, olha, faz voltar esse primeiro amor, essa paixão. Quando você quer muito uma coisa, queridos, você faz. Quando você quer trocar de celular, você faz um monte de coisa. Você divide em 50 vezes, economiza, pede para o tio, para a tia, para o pai, para a mãe. Enquanto você não conseguir trocar de celular, pegar um iPhone, você não sossega. E como que é quando você quer alguma coisa em relação a Deus? Você tem essa insistência? Você tem esse desejo de intimidade? Vamos nos aproximar, queridos, mais do Senhor, para que Ele possa se revelar a nós cada vez mais. Amém? Amém, Lê? Eu queria só orar por vocês. Da mesma maneira que Deus tem me sacudido, tem falado ao meu coração, eu queria que Ele fizesse da mesma maneira e até mais intensamente com vocês, para que nós fôssemos levados a essa volta do primeiro amor, a esse conhecimento com esse Jesus que frequenta a nossa vida, que frequenta a nossa casa, que sabe das nossas emoções, sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, das adversidades que passamos. Ele é socorro bem presente no momento de angústia. Mas se eu não tenho Jesus por perto, eu só vivo na angústia. Não tem como. Não dá para ser diferente. Se eu não tenho Jesus perto de mim, o que eu faço da minha vida? Para onde? Fazer o quê? Você até pode ir até um certo ponto, mas esse ponto vai acabar. Mas a palavra de Deus também diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, correrão e não se cansarão. Dá para entender o que é isso? Você correr, não se cansar, você voar mais alto do que águia, você ter as suas forças renovadas. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu queria orar por vocês de casa. Paizinho querido.